Nós seguimos com o Liberdade de Opinião, saímos do Rio de Janeiro, vamos até Brasília agora para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Vamos então aos assuntos de hoje. Vamos lá. Bom, daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, começa o depoimento do ex-presidente da Pfizer no Brasil, agora CEO da farmacêutica na América Latina, Carlos Murilo. Depois de Fábio Weingarten anunciar que o governo recebeu uma carta enviada pelo laboratório, a expectativa pelo depoimento de hoje é ainda maior para saber se ele vai confirmar a negociação ou não, recebeu resposta, não recebeu resposta. Enfim, Alexandre, o que é que a gente pode esperar do depoimento de daqui a pouquinho? Bom, acho que o mais interessante, o mais importante vai ser ele contar para quem a carta foi dirigida, né? Essa carta propondo o negócio, oferecendo, dizendo, segundo o Fábio Weingarten me falou, exatamente 2 semanas atrás, né? Era uma proposta que não estava tendo retorno. E através de um dos donos da Rede TV que contatou o Fábio e o Fábio, enfim, encaminhou o assunto, né? Porque o assunto parece que estava parado, sem resposta. Ele vai esclarecer isso hoje, certamente super orientado pela empresa, uma vez que ele foi promovido, ele tem agora jurisdição sobre a América Latina, o jurídico da Pfizer deve tê-lo orientado bastante sobre o que fazer, o que dizer, como responder, como se portar nessa CPI, que se o jurídico viu, está vendo que é uma inquisição, né, dos tempos da Península Ibérica, lá da Inquisição Católica, né? O pessoal ali já perdeu a isenção e, portanto, as perguntas são para obter aquilo que se quer saber. Então, ele deve ter sido bem orientado depois do que aconteceu ontem com o Fábio, Renan Calheiros pediu a prisão, ele deve estar bem orientado para essa sessão de hoje. Vai ser uma sessão interessante, mas acho que vai ter o nível de Anvisa, de Almirante Barra Torres. Vai ser mais ou menos assim, uma coisa mais séria, digamos, com mais sensatez, talvez com a orientação que o dirigente da Pfizer recebeu, não vai dar margem para grandes polêmicas. Bom, ontem houve o depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que confirmou então a existência dessa carta enviada pela Pfizer no dia 12 de setembro do ano passado, 2020, ao governo brasileiro, oferecendo doses de vacinas contra a Covid. Agora, em janeiro deste ano aqui, o colunista de política da CNN, Caio Junqueira, conseguiu acesso a essa carta com exclusividade. Foi aí que o público brasileiro tomou conhecimento da existência dessa carta. Fábio Weingarten disse que soube pela primeira vez da carta no dia 9 de novembro do ano passado, portanto, quase 2 meses da data de envio do documento, 12 de setembro. E aí, no mesmo dia, ele comunica ao presidente Bolsonaro sobre a existência dessa carta e o atraso na resposta do governo à farmacêutica. Vamos acompanhar. E essa carta ficou esses 2 meses onde? Não tenho conhecimento, senador. Eu entrei e respondi imediatamente à Pfizer naquele mesmo dia e entrei em contato com o presidente e cobrei que avançasse. No mesmo dia? 9 de novembro. No dia que eu tive conhecimento da carta, não respondi. O senhor entrou em contato com o presidente da República dia 9 de novembro? Não. Com o presidente da Pfizer. O senador está certo também. Com o presidente da República também. Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. O ministro Paulo Guedes conversa rapidamente com o presidente da Pfizer e o presidente escreve num papel, Anvisa. Uma vez aprovado pela Anvisa, nós vamos comprar todas as vacinas. O presidente, o senador, com todo respeito, foi informado no primeiro momento em que eu tive o primeiro contato com o CEO da Pfizer, Carlos Murilo. Bom, Alexandre, nós temos então a carta que, como eu disse,
tornou-se um documento de conhecimento público a partir do trabalho do Caio Junqueira, que mostrou a quem acompanha a CNN a existência da carta em janeiro. Carta assinada em 12 de setembro, que chegou ao conhecimento do presidente, pelo que a gente tem de notícia até agora, no dia 9 de novembro, pelo secretário de comunicação, o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. A revelação do documento, esse cronograma de envio, 2 meses em que a carta ficou num limbo, não se sabe exatamente onde, o conhecimento do presidente do documento no dia 9 de novembro, isso é ruim ou indiferente para o governo Bolsonaro no contexto da CPI, Alexandre? Se a reação tivesse sido outra, seria péssimo, né? Se o presidente mandasse comprar uma vacina que ainda não estava pronta, não estava testada, que ainda não estava registrada na Anvisa e que tinha as chamadas cláusulas leoninas, né? Essa hora, essa CPI estaria tratando do crime de responsabilidade do presidente da República, que comprou uma vacina completamente fora da lei, né? Fora de ordem. Então, quem pede o registro na Anvisa é a Pfizer, ou qualquer produtora de vacina que tem que tomar a iniciativa de pedir o registro, né? Estava oferecendo, né? Ela provavelmente estava sondando o mercado brasileiro para saber se podia já pedir o registro para a Anvisa, né? Provavelmente era isso. E já queria garantir mercado na frente, né? E tinha o entrave das tais cláusulas, que depois foi removido, porque o Congresso aliviou o governo. Olha, a responsabilidade agora é da lei. A lei disse que o Estado pode assumir as responsabilidades sobre a vacina, já que a Pfizer não assume. Então, se tivesse na hora tido a pressa de fechar negócio, estava hoje na CPI respondendo por crime de responsabilidade. Segundo o Fábio, o presidente escreveu no papel a Anvisa, né? O que é que diz a Anvisa? A Anvisa já recebeu consulta da Pfizer, né? Para saber se a gente pode ir para frente com isso, né? A Anvisa deu algum sinal amarelo, no mínimo? Não tinha nada. O Fábio me contou que o ministro Paulo Guedes estava presente e estava animadíssimo também com o assunto, né? Então foi tratar das outras pessoas para ver se resolvia essa questão. Então, eu acho que indiferente não, mostrou que o governo teve a devida cautela que deveria tomar com a responsabilidade que tem. O depoimento do ex-secretário Fábio Weingarten aos senadores foi extenso, né? Demorou muito tempo, houve vários momentos tensos, com bate-boca entre senadores e com a ameaça permanente ali de pedido de prisão do depoente, negado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz. De acordo com o relator da comissão, Renan Calheiros, o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, além de outros senadores que passaram ontem pela CPI, Fábio Weingarten mentiu durante o depoimento. Eles sustentam essa tese de mentira, dizendo que há divergências entre a entrevista do ex-secretário à revista Veja, quando ele afirmou que o Ministério da Saúde tinha sido incompetente ao negociar a compra de vacinas. Para a comissão, durante o depoimento, o ex-secretário mudou o tom. Então, nós temos aqui alguns trechos do que aconteceu ontem na CPI e também um trecho do áudio da entrevista que Fábio Weingarten deu ao repórter da revista Veja. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. Senhor Fábio. O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você chamou o Pazuello de incompetente na revista. Você disse que a Pfizer tinha 5 escritórios de advocacia e o governo estava perdido. É essa a única razão. Ninguém nem chamaria o senhor aqui. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Foi negligência ou incompetência? Incompetência.
informações. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação, e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. Alexandre, em algum momento para você ontem ficou configurada mentira do ex-secretário Fábio Weingarten aos senadores? Eu tô conferindo aqui, né? Eu fui conferir com a Veja e o que eu acabo de ouvir, o que nós acabamos de ouvir, não bate com o que foi publicado pela Veja, né? Sem experiência, você até fez a observação quando falava com o Cid, 7-1. O 7-1 não está aqui. Foi substituído por é isso que acontece, né? Mas antes disso, a gente ouviu muito bem também o repórter fazendo a pergunta, né? Foi negligência ou incompetência? O repórter deu 2 opções para ele responder. Mas também não está aqui na revista. A revista só diz assim, o que explica isso? Omitiu, foi negligência ou incompetência? Da pergunta, aí ele responde, incompetência. Ele teve que escolher entre os 2, né? E disse incompetência. E aí foi adiante. Bom, em primeiro lugar. Segundo lugar, o senador Aziz, eu acho que não leu muito bem as coisas da Veja, porque ele, bom, em primeiro lugar, né, ele é um juiz severíssimo, né? Menospreza o depoente, diz, você nem estaria aqui se não fosse essa entrevista, a gente não ia atrás de você. Não, uma coisa... Eu acho que um juiz, quando está ouvindo uma testemunha no fórum, não age assim, né? Mas, enfim. Aí ele foi lá e incriminou, né? Isso que ele está dizendo aqui, não menospreze a nossa inteligência, você chamou o Pazuello de incompetente. Senador, não menospreze a nossa inteligência, porque está aqui a pergunta expressa na Veja. O senhor está se referindo ao ex-ministro Eduardo Pazuello? E ele responde, estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período. E nunca troquei mais do que um boa tarde com o ministro. Seria leviano da minha parte, né, falar dele. Então... Eu não consegui ver mentira em relação ao que ele disse na Veja e voltou a dizer perante a CPI, né? Ele conversou comigo longamente, exatamente há 2 semanas, como eu disse, e pelo que ele disse lá e disse na CPI, bateu, né? Geralmente, se a pessoa está mentindo, 2 semanas depois ela esqueceu a versão anterior e comete algum deslize. Eu vi que bateu. Então, não vi mentira. Eu respeito que o senador tenha visto, né? Às vezes as pessoas querem ver e não veem. Eu lembro lá do Torquemada, que perguntava para a pessoa respondia, não era a resposta que ele queria ouvir, ele dizia, você está mentindo, olha a fogueira, olha a prisão, né? Então, eu acho que ele foi correto, ele se manteve contando a verdade dele, né? O que ele acha que é a realidade, o que ele vê como realidade. E os senadores de oposição não aceitaram, faz parte da CPI. Bom, houve um momento também, Alexandre, de muita tensão ontem, que foi uma discussão ríspida, dura, entre o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e o relator Renan Calheiros. Já da metade final para frente da sessão de ontem, o senador Flávio Bolsonaro foi ao ambiente, à sala, onde estão sendo colhidos os depoimentos, e tentou defender, foi até lá para defender as posições do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, e aí, em determinado momento, a coisa descambou e houve um bate-boca entre Flávio Bolsonaro e o senador Renan Calheiros. Vamos acompanhar.
Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é Lucas, Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Vagabundo. Presidente. Peraí, por favor. Isso aí, Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? E aí, Alexandre, como é que você avalia esse momento da CPI ontem? Bom, eu tenho que registrar um susto. Cada vez que eu vejo esse gesto do senador Renan, eu levo um susto. Ele levantou-se e botou a mão na cintura. Gente, isso já teve problema com o senador por Alagoas, o senador Arnon de Mello, que o senador Cairala, do Acre, fez esse gesto e o senador Arnon de Mello, numa legítima defesa putativa, pensou que ia ser agredido, deu um tiro e matou o senador Cairala. Foi um gesto, meu Deus, é assustador. Eu confesso que levei um susto. Pensei que aconteceu alguma tragédia lá dentro. O senador Flávio estava lá porque cada um dos 81 senadores tem direito de participar da CPI, só não tem direito de votar. Né? Até os suplentes também podem participar. Ele vai lá, faz pergunta. Né? E foi lá para defender o ex-secretário de comunicação do governo. Ele está, inclusive, com o braço na tipóia, não sei porquê. Né? Mas isso aconteceu depois de Renan Calheiros ter pedido a prisão. Não foi uma ameaça de prisão. Ele pediu a prisão de Fábio Weingarten, alegando que ele... Parece que não aguento mais ouvir mentira. Foi mais ou menos isso. Né? E aí pediu a prisão dele e o senador Omar Aziz, presidindo a sessão, que seria o magistrado a confirmar a prisão, né? O Renan, no caso, era o Ministério Público pedindo a prisão, e ele não confirmou, ele disse, isso aqui não é... Eu não sou carcereiro, a CPI não é carcereira, algo assim, vamos conduzir de outra forma isso aqui. Aí Flávio Bolsonaro pediu a palavra para elogiar a decisão equilibrada do presidente da comissão. Né? E aí fez essa frase aí, dizendo, imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Aí deu o entrechoque, né? E a frase virou trending topics ontem, foi topo da divulgação aí nas redes sociais, né? E a sessão já estava para ser terminada porque tinha começado a sessão ordinária do Senado e era para os senadores irem a plenário para essa sessão, foi isso que aconteceu. Mas, enfim, para concluir essa história toda de ontem, segundo se fala, vai se mandar para o Ministério Público o depoimento de Weingarten, né? Só que eu acho que o Ministério Público vai dizer assim, olha, não vimos crime aqui, né? E vai ficar por isso mesmo. Mas foi um dia animado, sem dúvida, e daqui a pouco a gente terá um dia que eu estou apostando que vai ser um dia assim, mais de maior estabilidade climática, né? Com um depoimento, digamos, sem emoções e provavelmente as inquisições também serão destituídas de emoções. É isso, faltam 2 minutinhos, se o horário for cumprido, daqui 2 minutinhos começa a CPI aí em Brasília, mais uma sessão e nós vamos acompanhar aqui no Novo Dia. E amanhã a gente conversa sobre o dia de hoje. Combinado, Alexandre? Combinado, até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.